1948, ao lado de toda essa parafernália musical, Oneide, sem perder a sua identidade, ia compondo letras e músicas, formando seu repertório autêntico e regional. Tem início, ao vivo, no interior do estado, o primeiro programa de rádio, o Cancioneiro das Coxilhas, onde só eram apresentadas músicas do gênero regional, até mesmo de outros compositores. Orquestra, bandas de música típica, bailes, festas, apresentações de toda sorte, funda oficialmente a primeira dupla de acordeonistas do Brasil com seu irmão, o Adelar, os irmãos Bertucci. Com licença, meus amigos, vou falar da minha terra. Vou contar de São Francisco e dos campos de cima da serra. Eu sou filho daqueles pagos, terra boa e sem luxo. É o coração serrano no Rio Grande mais gaúcho. Quando estou longe dos pagos, a saudade é de matar. Eu me sinto acabrunhado, com vontade de voltar. O serrano é um homem triste, vivendo em outra terra. O serrano só morre feliz, morrendo em cima da serra. Foi numa festa na noite de São João, uma morena botou fogo dentro do meu coração. E até hoje eu vivo só me queixando que o amor desta morena meu coração tá queimando. Num dia dessa semana, tava parando o rodeio, quando chegou um ginete, montando um potro vermelho. Boa tarde, me disse ele, tô com pressa e não ateio. Vim te buscar pra uma festa na fazenda no rodeio. Pedro Raimundo, poeta Lauro Rodrigues, com Oswaldinho e Zé Bernardo e com a incrível criatividade de Oneide Bertucci, pôde-se dar condições também aos grandes executantes que foram aparecendo para animarem as suas promoções.
Oneide Bertucci, receba da Universidade de Caxias do Sul os cumprimentos pelos seus 50 anos de vida artística. Vida artística que honra toda a região serrana do Rio Grande do Sul. Em nome da Universidade de Caxias do Sul, os cumprimentos e os nossos agradecimentos. Agora, este músico espetacular que foi influenciado por Oneide Bertucci, Gonzaga dos Reis. Intitula-se O Recado do Gaiteiro. Eu mandei dar um recado, não sei se alguém recebeu, que eu vinha de muito longe com este dom que é meu, para lembrar com meus versos alguém que já esqueceu de sua terra querida, do lugar onde nasceu. Eu mandei dar um recado a quem gosta de dançar, que eu ia passar por aqui, um grande vai tocar. Quero rever meus amigos, a todos poder abraçar, passar uma noite sem fim com o povo deste lugar. Eu venho dar Da arte, não faltou a Oneide convites para tocar em bailes. O primeiro contrato de Oneide para tocar um baile veio pelas mãos de Saturnino Silveira Gomes. Te lembra? A fama foi aumentando. Os convites não faltaram. Oneide procurava aperfeiçoar-se cada vez mais, estudando e praticando. Logo surgiram os primeiros alunos. Oneide começava a fazer escola. Os bailes sucediam-se e Oneide formava bandinhas para animá-los. E vieram os shows. E por falar em show, nós estamos num grande show daqueles difíceis de se encontrar hoje em dia. Mas um show mesmo é a beleza desta artista que aqui se apresenta. A verdadeira representante da beleza morena da nossa serra. Falamos de Eliane Fogaça. Senhoras e senhores, boa noite. Seu Oneide, é com grande orgulho que eu venho homenageá-lo pelos seus 50 anos de vida artística. Para tanto, interpreto de Paulinho Pires, Súplica do Rio. Ajoelhado na barranca do meu rio,
lavo roupa pra vestir a solidão. O caniço de alfinete que eu pescava lambari são retalhos da infância transformados em saudade, que juntando fiz os versos pra compor esta canção. Não deixem morrer meu rio, me ajudem por favor. O biguá que mergulhava já morreu, água-pé não dá mais flor. Não deixem morrer meu rio, me ajudem por favor. O biguá que mergulhava já morreu, água-pé não dá mais flor. Em momentos de angústia, ao pensar estando só, vejo o rio da minha infância a correr buscando o mar. Sinto sede de água pura quando a natureza chora no silêncio da barranca, me pedindo pra cantar. Não deixem morrer meu rio, me ajudem por favor. O biguá que mergulhava já morreu, água-pé não dá mais flor. Não deixem morrer meu rio, me ajudem por favor. O biguá que mergulhava. Foi uma lembrança de uma festa lá no Paraná, lá em Curitiba. Então, é assim, né? Eu vou nos lugares, me fazem aquela homenagem, aquela coisa toda, eu trago. Eu não podia deixar de mostrar o meu companheiro. O senhor também toca violão? Esse violão, eu comprei ele em 1946 para aquele meu amigo maravilhoso que depois aprendeu a tocar gaita, e formamos então a primeira dupla, Zequinha Silva, José Primo da Silva. Ele era natural dessa região aí de Santo Antônio da Patrulha, de Maquiné, e ele tinha um violãozinho muito ruim e apareceu tocando e cantando muito bem na nossa região, e eu convidei ele para ir morar na fazenda com nós, para nós trabalhar, mas o negócio era tocar. E com isso ele aprendeu, tinha uma facilidade grande, a tocar o acordeão. Naqueles tempos tocava a noite inteira, sol a sol. Assim que ele aprendeu a tocar umas 2, 3 marcas, como se chama, lá nas alturas eu pegava o violão, que eu também tocava um pouco, e cantava, a maior parte das minhas letras cantando, eu fiz sempre com violão. Então dava para descansar um pouquinho, porque ao menos ele pegava o instrumento. E com ele, o instrumento nem tanto, mas eu perdi naquele acidente o José Mendes, o Zequinha e mais um outro rapaz. Esse Zequinha morreu no acidente no acidente com o José Mendes. E com ele também foi o instrumento que eu gravei os 4 primeiros LPs. Quando eu peguei esse instrumento aqui, que é todo inoxidável, eu emprestei aquilo para ele. Ah, o senhor tinha emprestado o acordeão? Eu tinha emprestado o que eu tinha, né? Então, e eu não precisava, porque eu tinha esse novo. Uhum. E deu o azar de nós perdermos, já nem tanto pelo acordeão, porque eu tenho esse, mas os amigos, né? E foi então um dos primeiros que eu perdi nesta triste caminhada daqueles meus companheiros que foram todos em acidente de carro. Mas ele acompanhou então a gravar os primeiros 4 discos? Não, a primeira experiência em dupla de acordeão não foi com ele.
fizemos a dupla mesmo. Mas a experiência de tocar 2 instrumentos foi com o Zequinha Silva. Isso nos anos 1947. E como o Adelar é 10 anos mais moço do que eu, é natural que quando eu comecei tocando, ele não tinha condições disso, né? E como eu tenho uma diferença na mão esquerda, porque esse instrumento ela corresponde a 140 baixos. Então eu tenho 3 carreiras de baixos. Quando as comuns, todas têm apenas 2 carreiras de baixos e as outras são acordes. E esta tem 3 carreiras de baixos. Então eu sou obrigado a ter 2 instrumentos iguais, um pouquinho menor, mas que a mão esquerda seja igual também, teclado tudo igual. Só tem menos recurso de registros, de sons. E esta naturalmente é toda inoxidável, aquela não é. Esta, todos esses anos, fez 35 anos agora, dia 27 de fevereiro, e lá esporadicamente um ano ou outro que não foi para a praia. Nunca aconteceu nada. Com essa eu toquei até a 200 quilômetros acima de Manaus, lá na tribo dos Uruxunas. A voz delas é a mesma, as duas? Não, há uma diferença. Esse é um instrumento que o pessoal passa na rua e ouve uma música que eu gravei e sabe que é o Oneide que gravou. Mas as suas gravações são todas feitas com essa acordeon aqui? Os 4 primeiros discos com aquela que quebrou junto com a Zé. Pois é, né, senhor Neide, porque nós assim, às vezes comentamos, nós que somos leigos e admiradores das suas músicas, que a música dos Bertucci, ela é inimitável, né? É um som diferente, né? Bom, esse é um instrumento especial mesmo, né? Esse é um instrumento especial, tanto que, segundo o Edson Dutra, o Albino Manique e o meu filho, o Dalto, que são grandes instrumentistas, eles dizem abertamente, olha, instrumentos como o do Jorge Oneide ninguém tem. É o instrumento melhor que eu já peguei. Tanto um como o outro diz a mesma coisa. De fato, é um instrumento de primeiríssima, foi feito com muito gosto, muito cuidado do Milani, do Fiorino do Milani, em Bento Gonçalves, com os demais, fizeram um instrumento maravilhoso. Simplesmente essa é a expressão exata, um instrumento maravilhoso. Mas, naturalmente, que esses instrumentos têm uma evolução. E aqui eu tenho então uma relíquia. Este eu até vou pegar. Opa, o que é isso, rapaz? O que é isso, senhor Neide? Isso aqui é um instrumento italiano que em 1925 já estava aqui em Caxias. Faz 67 para 68 anos que esse instrumento está aqui. Até os botões de baixo, tudo é madrepérola. Esses trabalhos todos é madrepérola encravada. Mas esse acordeon aí, ele tem um som diferente dos outros? Tem, é mais ou menos tem um som diferente dos outros. Essa aqui é 120 normal. Então, por exemplo, é um instrumento que eu faço alguma coisa, mas não me acerto muito, porque é diferente o manejo daquela, né? Sim. E agora a sonoridade dela é diferente. É diferente. E esta aqui é a famosa, então, da Lapé, da Estradella. Era a fábrica do velho da Lapé com os filhos na cidade de Estradella, lá na Itália. O senhor vai tirar um sonzinho aí? Esse instrumento tem uma sonoridade incrível. Mas também tem um registro que lhe dá então uma sonoridade incrível de harmonia.
perfeição. É toda original. Só Nós não é poderíamos, original, nós poderíamos também. comparar isso aí, senhor Neide, hoje com um disco comum e um CD? Um disco laser? Não. Não pelo seguinte, porque o disco laser... O som, né? Quer dizer, o som, a qualidade do sim, som. a qualidade do som, sim. Exatamente. E porque nós temos que pensar que esse instrumento, ele veio depois da Primeira Grande Guerra. Bem, naquela época não houve o esfacelamento total dos aços que aconteceu na Segunda Grande Guerra. Então, naturalmente, esse instrumento foi feito praticamente quase tudo manual, porque era uma época que a Itália estava em situação difícil, naqueles anos de 1925. Então, a perfeição do instrumento é incrível. É incrível. Sonoridade toda. O que não acontece com os instrumentos que depois foram feitos em grandes quantidades, e com maquinaria, e que já não tinha o aço especial. Tanto que esse meu instrumento, por que ele é um instrumento fora de série? Porque o Milani e mais alguns da Todeschini, quando estiveram na Itália, há quase 40 anos atrás, e como eu ia para a praia e estragava os instrumentos, eles trouxeram na mala de viagem folhas de aço inoxidável para fazer esse instrumento. Ora, mas então trouxeram de lá da Suécia, da Suíça, não sei aonde, um aço altamente qualificado, que não era exato os aços que vinham para ser trabalhado nas fábricas de gaitas daqui, da América do Sul. Então, esse instrumento, naturalmente, naquela época foi feito com tudo o que tinha de maravilhoso. Bom, então veja bem a minha pergunta, né, senhor Neide? É que poderíamos comparar o som dela com a diferença de um LP com um disco laser. Não tem dúvida. E essa gaita, ela teve uso ou muito pouco uso? Muito pouco uso. É uma gaita nova? Olha, tudo perfeitinho. É uma gaita nova. Então, na noite com as luzes, precisa ver os reflexos que aquelas... ela é iluminada. Iluminada toda, porque a madrepérola é fluorescente. Que beleza. E aquelas pedras enfeitando, pedras de rubi, enfeitando, tem 10 pedras de rubi. Seu Neide, já que o senhor mostrou então o som daquela gaita, você já mostra o somzinho dessa sua, não precisa tocar não, só a voz dessa gaita aqui. Essa é a famosa, né? Essa aqui o Brasil inteiro conhece, né? Essa aí faz parte de mim, né? Faz parte da sua vida, isso aqui o senhor criou a sua família, tudo doutor, né, senhor Neide? Quantos filhos o senhor tem, senhor Neide? 8 filhos, todos formados, né? Graças a Deus. Hoje nós temos aqui em Caxias o grande arquiteto Paulo Bertucci, né? Reconhecidamente como o maior arquiteto aqui da nossa região, seu filho. O Dalto Bertucci também é engenheiro, né? Na eletrônica. Na eletrônica. O único analfabeto da família sou eu. Mas eu também tenho um título de doutor. O senhor sabe que doutor é quem entende da profissão. Não, mas eu tenho um título de doutor também. O grande problema que eu estou tendo é que eu preciso de um diploma para botar aí. E está difícil porque parece que fechou a universidade. Eu sou formado, doutor em burrologia na Universidade da Mulada, onde eu me criei. A Mulada, para quem não conhece, é a terra onde nasceram os Bertucci. Essa grande figura Neide Bertucci. Bom, isso aqui então... O senhor sabe, eu vou lhe pedir agora para o senhor fazer um sonzinho, que é as minhas grandes paixões, né? O senhor sabe que sou um grande apaixonado pela música dos Bertucci, mas tem uma música assim que eu gosto muito, que se eu fizer só um pequeno floreio. Aqui eu tenho a facilidade que eu tenho 11 sons diferentes, né? São diferentes. Cada tecla dessa é um som diferente. E então tenho esses abafadores que dá maior qualidade de som, quase que filtra o som mais suave. Então tenho desde o flautim,
então ao órgão. Este som até me faz lembrar que às vezes eu encho os olhos d'água e pergunto por que as coisas se modificaram. Podiam ter evoluído como as nossas tradições, mas mantido a autenticidade. As missas que eram cantadas, as missas solenes. Essa aqui deve ser a missa Nossa Senhora, não lembro agora, tem essas músicas, né? Começava desaparecimento dessas tradições maravilhosas dentro das catedrais, aquelas coisas, eu sou um dos que fui também saindo fora, porque música eu estava fazendo. E comecei a sentir que lá dentro da igreja, onde eu ia ouvir aquelas músicas maravilhosas que me deixavam assim sensível demais, passou a não ter graça para mim. E aí então eu passei até não ser, nunca fui, mas fiz um tempo, tive 4 anos no Colégio de Irmãos Marista, e eu era o primeiro cantor à direita do irmão Constante, na missa das 10, nos domingos. Então a música para mim, dentro da igreja, na missa, ficou aquela de menino. E depois, quantas eu fiz por aí afora nas festas. Então essa hoje, que eu às vezes vou na igreja e assisto uma missa, para mim elas não servem, não está dentro de mim. E eu acredito que foi um grande erro, acho, da igreja, ou não da igreja, dos representantes da igreja, foram fazer algumas transformações que espantou com a autenticidade daqueles como eu e outros que iam para lá com toda a devoção, e foi um negócio meio complicado. Eu acho que para ter fé e para se fazer digno do Pai, tem que ter fé e falar com Ele. Então isso eu falo até nos meus bailes. Tá, agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Não, o senhor falou até nos meus bailes. O senhor é um homem que costumou tocar tantos bailes na vida. O senhor foi um homem que alegrou o Rio Grande, o Brasil, em uma parte do mundo, com a sua música alegre. Por que é o momento que o senhor pegou a sua gaita, o senhor tocou uma música assim, bem sacra, né? Essa ou aquela? Sacra. Não, a que o senhor tocou antes. O senhor pegou a gaita e mostrou uma música sacra. O senhor gosta mais da música sacra ou Não. o que ele recolhe a esse momento? Não, a música é uma arte divina. Então ela não tem sacra ou popular. É que o senhor sempre tocou a música popular. É. E no momento que o senhor pegou o acordeão aqui, o senhor mostrou assim uma música sacra, uma coisa mais calma. Eu falei do harmônio, do harmônio para dentro das igrejas, né? Se eu tivesse ficado aqui, eu teria feito um outro, né? Mas aqui, ó,
que maravilhoso fazer isso também. Quer dizer uma coisa? Isso aqui é de João Sebastião Bach, Jesus, Alegria dos Homens. O senhor continua um pouquinho de seminarista, hein, senhor? E, então, dado de acordo com a música que vai se fazer, executar, é interessante o registro. Se eu botar no tom natural, aí quando ele vai. Agora se eu botar aqui embaixo, ó, bandoneão, aí dá os tempos. Então aí assim vai. Aí tem um negocinho de festa de igreja, procissão. E assim vai. Poderia ser aquela. Cigana, feiticeira, tempo. Já dentro desse estilo, né? Então o que acontece? De acordo com o som, tu viu que eu peguei aquela lá e fiz naquela música maravilhosa italiana, Vieni sul Mare, que hoje é conhecida como Minas Gerais. Mas É verdade. Vieni sul Mare. Senhor, e aquela cavalgada, aquela música clássica lá? Cavalaria Ligeira. Exatamente. Cavalaria Ligeira. Tem aquela que eu gosto muito de ver o Paulinho tocar. Paulo tocar, né? E Tava a assistindo Grande hoje. Marcha, enfim, né, todas essas músicas aí. Então, de acordo com o que a gente precisa, por exemplo, Pode tirar esse som aí agora ou não? aqui, por exemplo, se eu fizer a Grande Marcha, eu entro com esse acorde. Por quê? Porque ele é compacto, ó. Mas quando eu passo para o instrumento em solo, o pistão que faz isso, eu modifiquei aqui, peguei o instrumento que está na partitura, representando então o pistão da partitura da E grande quando o senhor orquestra. executa uma música, o senhor tem que ir trocando, então? Sim, de acordo com o que vai acontecendo, a gente vai. Uhum.
Antes do senhor larga a gaita, como é que era o som então da Querência Abandonada? Querência Abandonada? Da vacaria dos rodeios que tu tanto amas, recebemos esta mensagem. O CTG Porteira do Rio Grande congratula-se com os 50 anos de tua carreira artística. Parabéns, Nilson Hoffman, patrão. Até nós, nas frias letras do papel, às vezes nos engasgamos. Acontece que conhecemos Oneide em 1951, na Estância Velha da Lagoa Vermelha, cantando paraquedista, cantando outras músicas que ficaram gravadas na nossa mente. Graças a Deus, estamos na universidade e tivemos a oportunidade de estar aqui hoje. A vida musical de Oneide Bertucci é repleta de histórias, de êxitos e de criações. Também influenciado por Bertucci, está aqui hoje Hélio Turella. Quero, em primeiro lugar, dizer que vim lá de Jaquirana e trouxe dos fãs de Oneide Bertucci, que era para mim entregar um grande abraço a ele e os cumprimento. E quero também homenagear em nosso nome Oneide Bertucci, lá de Jaquirana, onde ele tem tantos fãs e tocou tantas vezes por lá. De lá nós viemos atravessando os campos, as coxilhas de São Francisco de Paula, a sua terra, a terra coberta de verde, como ele diz em suas lindas canções, e viemos até aqui, porque recebemos um convite. E para homenagear Oneide Bertucci, nós cantemos, de autoria de Oneide Bertucci, Convite que Recebi. E noite eu tava dormindo eu tava sonhando, quando acordei recebi uma carta que foi chegando. Era um convite de festa que vinha me convidando. Na carta também pedia para me levar o meu bando. Quando foi no dia seguinte que o sol já vinha contando, dei uma volta no campo, peguei o pigorruano, puxei ele pro galpão e logo fui afrontando, com meu lenço no pescoço, com as pontas balançando. Presença através do grande apresentador Omair Trindade. Boa noite a todos. Ao cumprimentar vocês, cumprimento o Rio Grande do Sul. Nessa noitada
fria, mas um calor humano muito grande. Estamos aqui para comemorar, para abraçar juntos o Neide Bertucci, um pedaço desse Rio Grande, aqui na Serra, onde surgiu, onde brotou as raízes da música serrana. Comendador Oneide Bertucci, viemos para te abraçar nessa noite e que o próprio negro do pastoreio alumie os teus caminhos, porque aí está a poesia, está a voz do Rio Grande, estão os princípios primórdios da alma campechana. Oneide, nosso abraço a ti, teus colegas, teus irmãos, estamos aqui para te abraçar, para te cumprimentar, porque são meio séculos de história, meio século de música e de poesia, que tu, por essa tropelhada da própria vida, leva no som desta gaita porreada. Oneide Bertucci, o nosso abraço e o nosso carinho, o reconhecimento do teu trabalho. Da carreta. Poucas palavras, queremos, em um forte quebra-costela, lhe parabenizar por esse imenso trabalho que realizou em sua vida artística. E queremos deixar ao senhor uma pequena lembrança do Grupo Rangel de Carreta. E agradecemos ao público presente. Queremos homenagear o Neide Bertucci com uma música do grupo Garotos de Ouro, que vai especialmente a ele com o título Peão Parrapa, que realmente ele é. Ao Neide Bertucci, pela passagem de seus 50 anos de carreira, são os mais sinceros, humildes valores, votos do Grupo Rangel de Carreta. Através do pronunciamento do presidente da Câmara Municipal de Vereadores, excelentíssimo senhor Humberto Aydrich. Boa noite a todos. Para nós, nessa noite, é uma satisfação muito grande, em primeiro lugar, podermos nos manifestar falando dessa maravilha, nessa beleza de pessoa,
nesse grande coração que é Oneide Bertucci. Eu não era nascido ainda, Oneide, tu já estava na estrada da vida. E como falava ele no sábado passado, que a estrada da vida nos leva a algumas encruzilhadas. Quero te dizer, querido irmão Oneide, que a encruzilhada, a estrada hoje, me levou numa encruzilhada na tua presença para poder falar um pouco de ti. Que falar de ti é muito fácil, é muito bom falar de uma pessoa que tem passado. É como o nosso estado, Oneide, tem passado, tem história, tem cultura. E falar de Oneide Bertucci é cultura. E uma estrada que o levou até essa encruzilhada aqui hoje na cidade de Canela, que para nós é um orgulho muito grande. Meu querido irmão Oneide, leve de Canela um abraço do tamanho do Rio Grande do Sul, porque só do tamanho de Canela fica pequeno. Porque me lembro ainda quando era muito jovem que já ouvia falar no teu nome. Falava em tradicionalismo, em música gaúcha, era Oneide Bertucci, eram os Bertucci. Oneide, leve de Canela um abraço chinchado, um carinho do povo canelense, que nós representamos uma fatia desse povo nesse momento, e eu tenho certeza que muitas pessoas gostariam de estar aqui no meu lugar para também prestar essa homenagem a ti, uma pessoa tão querida que é para nós, Oneide Bertucci. Muito obrigado. Estamos esta noite com a presença de um grande grupo da música gaúcha serrana, Os Tiranos. É o nome do disco, é a música que vamos apresentar agora, com letra de João Pantalhão Leite e música nossa do Conjunto Os Tiranos. Ai que se vê! Com licença, Rio Grande do Sul, as esferas da marca baguala, nosso canto é alma gaúcha, exaltando o São Chico de Paula. Gaúcho serrano, onde ronca bugio muiarisco, vem surgindo conjuntos tiranos, divulgando sua terra no disco, vem cantando a cultura da serra e as belezas que tem São Francisco. Com licença, Rio Grande do Sul, as esferas da marca baguala, nosso canto é alma gaúcha, exaltando o São Chico de Paula. Canela, minha gente querida da Serra Gaúcha, é uma honra estar aqui com vocês. E Bertolt Brecht já dizia: há homens que lutam um dia e são bons, há homens que lutam muitos dias e são muito bons, mas há homens que lutam a vida toda. Estes homens são os imprescindíveis. E Oneide Bertucci foi imprescindível para que a cultura do Rio Grande do Sul chegasse onde chegou. E o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o programa Fogo de Chão e o grupo Poncho Serrano, na minha pessoa, trazem este troféu, que eu vou pedir ao gerente adjunto da agência do Banrisul aqui de Canela, o meu amigo Heron Manique, que entregue ao amigo Oneide, que tem os seguintes dizeres: ao grande Oneide Bertucci, a homenagem do Banrisul pelos seus 50 anos de serviço à cultura gaúcha. Canela, Rio Grande do Sul, 20 de maio de 1992. Muito obrigado e um abraço forte do povo Grande do Sul. Do Sul, Os Oliveiras. Obrigado, patrão velho. Moçada, são 50 anos de luta e de glória.
E antes de nós começar a nossa homenagem com o Patrão Velho, eu gostaria que vocês também participassem juntamente conosco, fazendo uma homenagem toda especial a este grande ídolo da música gaúcha, que é o Ney de Bertucci. Nós gostaríamos que vocês cantassem conosco Parabéns Crioulo, em homenagem a esse grande nome que está aqui, o Ney de Bertucci. Parabéns, parabéns, saúde, felicidade, que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Parabéns, parabéns, saúde, felicidade, que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Que Deus velho lhe conceda com suas benevolências muitas e muitas camperiadas na invernada da existência. Parabéns, parabéns, saúde, felicidade, que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Unidos no mesmo afeto, te saudamos nesse dia. Para que prossiga a festança, repetimos com alegria. Parabéns, parabéns, saúde, felicidade, que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Paz e alegria na lavoura da amizade, paz e alegria na lavoura da amizade. Patrão velho, muito obrigado por este céu azul, por esta terra tão linda, pelo Rio Grande do Sul. Pessoal, aquela hora que faz assim, você junto comigo, tá? Em homenagem ao Ney. Vamos ver. Patrão velho. Não, tá muito baixo, tem que ser um pouquinho mais alto. Vamos de novo. Patrão velho, muito obrigado por este céu azul, por esta terra tão linda, pelo Rio Grande do Sul. Que dê as palminhas aí dentro do ritmo. Patrão velho, muito obrigado por este céu azul, por esta terra tão linda, pelo Rio Grande do Sul, por ter me feito gaúcho e veio desse lugar, e a lua cheia surgiu